Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a hipertrofia dos pequenos lábios da vulva e a cirurgia da ninfoplastia. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. Várias mulheres, adolescentes e adultas procuram cada vez mais o atendimento médico e ginecológico devido a preocupações com a aparência da genitália externa. Uma preocupação especial é o tamanho e a forma dos pequenos lábios. Embora exista uma grande variação do que é o normal, é um tópico que incomoda várias mulheres. Esse grande aumento do interesse das mulheres na correção da aparência da vulva está muito associado ao costume de depilação dos pelos pubianos, que deixa a vulva muito mais exposta. Além disso, a criação de uma vulva ideal está muito associado a uma imagem idealizada da anatomia genital por meio de aplicativos ou sites digitais, mídias sociais e até o crescimento da divulgação sobre a cirurgia vaginal cosmética. E hoje eu vou falar para vocês sobre as principais manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento da hipertrofia dos pequenos lábios. Mas antes, aproveita para poder se inscrever no meu canal para você ficar ligada quando eu lançar novos vídeos sobre cirurgia ginecológica. A hipertrofia dos pequenos lábios é uma condição muito subjetiva. Esse problema geralmente é levado até o médico devido ao desconforto da vulva. Sintomas funcionais sempre estão presentes, ou seja, aqueles sintomas que interferem na atividade e no dia a dia das mulheres. A discussão com a paciente sobre os sintomas e um exame físico ginecológico detalhado vão ajudar bastante no que vai ser feito. A hipertrofia de um ou ambos os pequenos lábios pode causar muita irritação, infecção, falta de higiene e até dor. Além disso, a mulher que tem uma hipertrofia dos pequenos lábios pode queixar que esses lábios interferem nas atividades diárias, como andar, caminhar, na hora da relação sexual ou na hora de praticar alguma atividade física. As pacientes podem descrever esse desconforto como uma protuberância na roupa íntima. Elas podem relatar que pode ser necessário acomodar esses pequenos lábios e empurrar essa protuberância para dentro da vagina na hora da atividade física, por exemplo. Preocupação com a aparência dos pequenos lábios podem resultar também em consideráveis sofrimentos emocionais e psicológicos. E devido às alterações físicas e emocionais que acompanham a puberdade, as adolescentes são um grupo particularmente vulnerável. Também é importante se certificar de que é a própria adolescente que está angustiada e não uma outra pessoa, por exemplo, a mãe, alguma outra colega ou o parceiro sexual dessa mulher. No exame físico, a genitália externa é inspecionada, a distribuição dos pelos, lábios maiores e menores, o clitóris, o meato uretral, o introito, o corpo perineal são sempre avaliados. Em particular, os pequenos lábios devem ser totalmente estendidos lateralmente para poder fazer uma inspeção quanto à simetria e à medida da linha média até a borda livre. A hipertrofia dos pequenos lábios geralmente é descrita como um tecido labial protuberante que acaba se projetando além dos grandes lábios. No entanto, não tem um consenso entre os ginecologistas quanto ao uso de medidas clínicas objetivas para poder fazer esse diagnóstico. Para avaliar os pequenos lábios, os lábios devem ser estendidos suavemente em toda a sua largura, no eixo médio lateral. E essa é a medida utilizada para poder avaliar se esses pequenos lábios são aumentados ou não. Atualmente, a medida que é utilizada é 6 centímetros como corte para poder considerar um pequeno lábio aumentado. Por outro lado, alguns argumentam que os pacientes devem receber uma correção cirúrgica, mesmo que tiverem um pequeno lábio menor que 6 centímetros, mas que tem um sintoma muito importante que esses pequenos lábios aumentados acabam incomodando a vida dessa paciente. O diagnóstico da hipertrofia de pequenos lábios é clínico. Não é necessário nenhum exame, nenhum ultrassom para poder fazer esse exame. Em geral, o diagnóstico é baseado na presença de sintomas que interferem nas atividades diárias ou que causam algum desconforto. E não tem nenhum critério diagnóstico padrão para a gente falar que uma mulher tem uma hipertrofia dos pequenos lábios.
Os médicos geralmente usam essa largura labial para poder fazer esse diagnóstico, porém, não há nenhum padrão estabelecido para poder fechar e confirmar esse diagnóstico. A abordagem inicial para o tratamento é sempre o aconselhamento, ou seja, orientação, uma boa conversa com o médico. Porém, se os exames persistirem, mesmo após essas explicações, a correção cirúrgica deve ser oferecida. As pacientes devem estar cientes de que a correção cirúrgica pode resultar em cicatrizes e potencialmente podem levar até a dor, embora essas complicações sejam muito raras. Além disso, a cirurgia é considerada eletiva e os resultados estéticos variam de uma cirurgia para outra, de uma mulher para outra. Na maioria das vezes, as preocupações com a simetria labial ou hipertrofia podem ser melhoradas pela orientação de que a variação da normalidade é algo normal. Algumas pacientes podem ter visto fotos de vulvas modificadas na internet, isso pode afetar sua percepção do que é o normal. Com relação à cirurgia, o objetivo da labioplastia ou linfoplastia é a ressecção do tecido hipertrófico e a criação de lábios simetricamente reduzidos, melhorando as preocupações funcionais. A correção cirúrgica da hipertrofia dos pequenos lábios é indicada para paciente que apresenta sintomas persistentes, apesar do aconselhamento e das instruções sobre como cuidar da vulva. O procedimento pode ser realizado com segurança sob anestesia local, raquianestesia ou anestesia geral. Esse procedimento pode ser considerado em adolescentes menores de 18 anos se houver indicação médica. O nível da maturidade emocional da paciente também deve ser avaliado para poder determinar qual vai ser a idade adequada para poder fazer o procedimento. As decisões sobre o tratamento cirúrgico dessas adolescentes também vão exigir o envolvimento de um dos pais ou o responsável. Com relação à técnica cirúrgica, não tem um consenso sobre qual a melhor técnica, porque não tem um estudo muito grande comparando as várias técnicas possíveis. As complicações potenciais da linfoplastia incluem infecção, sangramento e deiscência da cicatriz. Existem poucos dados sobre essas taxas de complicação depois de linfoplastia, mas um estudo que avaliou essas complicações mostrou que a taxa de recuperação pode chegar até 7%. Isso principalmente por conta de deiscência e insatisfação da aparência da vulva depois da cirurgia por parte da paciente. No pós-operatório, a paciente deve manter a área limpa e seca, evitar o uso de roupas muito apertadas por pelo menos 14 dias. Enfim, a linfoplastia é um procedimento que pode estar associado a um alto grau de satisfação da paciente e melhora muito a autoestima. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre linfoplastia. Até mais!